O que você faz quando Deus mostra que alguma coisa precisa mudar? Porque ouvir uma palavra bonita é fácil, difícil é receber uma verdade que confronta, que mexe com nossas escolhas, que mostra algo que está fora do lugar. Nesses momentos existem dois caminhos: podemos nos defender, justificar, ignorar, ou podemos permitir que Deus trabalhe em nosso coração. Hoje conheceremos Hulda, uma mulher que aparece poucas vezes na Bíblia, mas em um momento decisivo. E através dela vamos descobrir que uma vida frutífera precisa de duas coisas que nem sempre colocamos juntas: verdade e mansidão. Hoje é dia 18 de agosto e estamos no Devocional 230 da série 365 Pontes com Deus. Neste mês estamos caminhando com o tema Frutos de uma Vida com Deus. E agora estamos percebendo que esses frutos aparecem nas situações reais da nossa caminhada. Na maneira como servimos, como reagimos, como administramos aquilo que temos, e hoje na maneira como lidamos com a verdade. Porque maturidade espiritual não é apenas saber falar a verdade, é saber recebê-la e também transmiti-la sem distorcer aquilo que Deus disse. Judá estava vivendo um período de grande afastamento espiritual. Por muitos anos o povo havia se envolvido com idolatria. Práticas contrárias à vontade de Deus haviam se tornado comuns. Então Josias tornou-se rei. Durante seu reinado, ordenou que o templo do Senhor fosse restaurado. Enquanto os trabalhadores realizavam aquela obra, o sacerdote Ilquias encontrou algo: o livro da lei. Pense nisso, a palavra de Deus estava dentro do templo, mas havia sido praticamente esquecida. O livro foi levado ao rei, e quando Josias ouviu suas palavras, rasgou suas roupas. Ele percebeu o quanto o povo havia se afastado da vontade de Deus, e imediatamente quis saber o que Deus está dizendo sobre tudo isso. Então, uma delegação foi enviada para consultar ao Senhor. E essas autoridades procuraram uma mulher chamada Hulda. Ela era profetisa. A Bíblia menciona que era esposa de Salum e vivia em Jerusalém. Não temos capítulos inteiros contando sua história, mas naquele momento, quando o rei precisava ouvir uma palavra clara, Hulda estava preparada. Isso já nos ensina algo. Existem momentos em que anos de caminhada com Deus nos preparam para uma conversa, uma decisão, uma oportunidade. Talvez ninguém esteja vendo o processo, mas quando chega o momento, aquilo que foi cultivado no secreto aparece. Hulda recebeu aqueles homens e não tentou tornar a mensagem mais agradável. A situação de Judá era séria. Havia consequências pelo afastamento do povo e ela transmitiu aquilo que precisava ser dito. Mas também havia uma palavra específica para Josias. Deus havia visto a maneira como o rei reagiu. Josias não ouviu a palavra com arrogância. Seu coração se sensibilizou. Ele se humilhou, chorou diante do Senhor e Deus viu. Aqui está algo muito importante. A mesma verdade que endurece uma pessoa pode transformar outra. A diferença muitas vezes está na condição do coração. Como você reage quando é corrigido? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Quando alguém mostra um erro, sua primeira reação é ouvir ou imediatamente procurar uma justificativa? Quando a Bíblia confronta uma atitude sua, você muda a atitude? Ou tenta adaptar a palavra para caber naquilo que já decidiu fazer? Uma vida frutífera precisa continuar sendo ensinável. Não importa quantos anos tenhamos de caminhada com Deus, sempre haverá algo para aprender, algo para ajustar, algo para amadurecer. E existe outro lado nessa história. Hulda precisava falar a verdade. E isso também exige fruto, porque existem dois extremos. Há pessoas que, com medo de desagradar, nunca dizem aquilo que precisa ser dito, e há outras que dizem: eu apenas falo a verdade, mas usam a verdade como arma para ferir. O caráter de Cristo nos chama para algo melhor: verdade com amor, firmeza com mansidão,
coragem sem arrogância. Não precisamos diminuir a verdade, mas também não precisamos aumentar nossa agressividade. Hoje eu quero propor 2 perguntas. Primeiro, existe alguma verdade que Deus já mostrou a você, mas você continua adiando uma mudança? Talvez seja uma atitude, um hábito, uma conversa que precisa acontecer, um pedido de perdão, uma área que precisa ser colocada em ordem. E a segunda, quando você precisa corrigir alguém, sua intenção é restaurar ou simplesmente provar que está certo? Porque a motivação importa. Hoje, antes de ler a Bíblia, faça uma oração diferente. Não diga apenas, Senhor, fala comigo. Diga, Senhor, se a Tua palavra mostrar algo que eu preciso mudar, dá-me humildade para obedecer. Leia com o coração aberto. E se Deus tocar em alguma área, não fuja imediatamente. Pare, ore, examine, porque às vezes pedimos direção, mas quando Deus responde de uma maneira que não esperávamos, resistimos. Fruto também é ter um coração corrigível. Uda aparece em poucas linhas das Escrituras, mas quando chegou o momento, ela tinha uma palavra clara, e Josias tinha um coração disposto a ouvir. Uma mulher preparada para falar, um rei humilde para receber, e uma nação diante da oportunidade de mudança. Talvez hoje Deus esteja trabalhando justamente em uma dessas 2 áreas da sua vida. Talvez Ele queira ensinar você a falar a verdade com mais amor, ou talvez queira ensinar você a receber a verdade com mais humildade. Nos 2 casos precisamos do Espírito Santo, porque uma vida que realmente está produzindo frutos não pergunta apenas, estou certo? Pergunta também, meu coração continua disposto a ser transformado por Deus? Vamos orar juntos? Pai amado, dá-nos um coração sensível à Tua voz. Livra-nos do orgulho que rejeita a correção. Quando a Tua palavra mostrar algo que precisa mudar, dá-nos humildade para obedecer. E quando precisarmos falar a verdade, dá-nos sabedoria, amor, mansidão. Que as nossas palavras não sejam usadas para ferir, mas para edificar. Mantém nosso coração ensinável e continua produzindo em nós o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, amém.